se, antes de aprenderem a escrever, as crianças pudessem ser ensinadas a serem amadas do jeito que elas são. Crescer já é difícil o suficiente. Mas para algumas crianças, crescer também significa carregar o peso de não caber nas expectativas de quem deveria protegê-las. Quando a gente fala de variabilidade de gênero na infância, a gente não está falando de algo distante, raro ou moderno demais. A gente está falando de crianças reais, que já sentem, já sabem, já percebem que o mundo pode não estar pronto para elas. E mesmo assim, elas continuam sendo. Esse episódio é para quem cuida, para quem educa, para quem convive com crianças e adolescentes e ainda se pergunta: como saber se é só uma fase? Ou, e se isso for só uma confusão? A verdade é que nenhuma fase é em vão, e toda expressão é uma pista. E afinal de contas, toda escuta é um gesto de amor. Hoje a gente tem a alegria de receber duas pessoas aqui que, além de referências técnicas, têm uma escuta ética e afetiva que faz toda a diferença no cuidado com a infância e com adolescentes. O Pedro Hermínio é médico com residência em psiquiatria e medicina de família e comunidade. Ele também atua como colaborador no Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, o Antigos, do Instituto de Psiquiatria da USP, é supervisor na residência médica de psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC e atende em consultório particular. Sua prática integra ciência, sensibilidade e um compromisso com uma escuta verdadeiramente integral. A Tainá, por sua vez, ela é psicóloga formada pela PUC São Paulo, com trajetória voltada aos atendimentos hospitalares e às temáticas de sexualidade humana. É pós-graduada em psicodrama pelo Instituto Como que fala o nome desse instituto, Tainá? Sede Sapiência. Sede Sapiência. Colaboradora do Antigos, integrou a equipe do estudo mosaico da vacina do HIV do Hospital Emílio Ribas e compôs o Comitê de Saúde Integral da População LGBTIA+, em 2024. Afinal de contas, a identidade não é uma ameaça, é um pedido de espaço e a maior tarefa de quem ama uma criança é justamente essa, não impedir que ela exista. Tainá e Pedro, muito bem-vindos ao Valente Cast. Muito obrigada por terem topado fazer esse episódio comigo. É um prazer tê-los aqui. Eu que agradeço o convite, a sua gentileza, e já quero dizer que já fiquei emocionado, né, de antemão com a sua belíssima introdução e as palavras que você escreveu. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço pela presença, Pedro. Então, eu vou até começar com você, né? Primeiro, me conta o que significa esse termo de variabilidade de gênero. Bom, a variabilidade de gênero, na verdade, é um termo mais amplo, né, para que nós consigamos incluir pessoas que não estão necessariamente, a gente pode entender assim, presas a uma performance de gênero única, né? Se a gente for considerar os padrões sociais, nós temos os padrões heterocis normativos, né, da sociedade, nós temos dois gêneros, o masculino e o feminino, né? E para esses gêneros, nós temos o que nós chamamos de papéis de gênero, né, que é quando essas pessoas, né, expressam socialmente a sua vivência no gênero de acordo com os padrões sociais, né, de acordo com o que a sociedade espera. Então, a variabilidade, a gente pode entender que são indivíduos que permeiam, né, a experimentação, vamos dizer assim, ou a vivência, que é uma vivência real, dentro dessa conjuntura do que a gente entende como gênero. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo mais claro, né? Então, a variabilidade, a gente pode entender, por exemplo, o menino, né? Alguém que foi reconhecido como seu gênero de nascimento como menino, que alguém disse que era um menino, mas experimenta uma vivência, um papel social e uma expressão de gênero para o gênero feminino, né? Para o gênero oposto ao qual aquela pessoa nasceu. E o contrário também. Então, a variabilidade, a gente engloba, né, um termo mais genérico, na verdade, que engloba tudo isso que eu expliquei. Não sei se eu fui claro. Excelente. E Thay, você consegue me diferenciar, por favor, como que a gente pode... Quais são diferenças efetivas de tratar uma pessoa como trans e não binária e em variabilidade de gênero? Na verdade, eu acho que a tratativa ela é muito... Eu acho que ela não acaba sendo tão separada, né? Na verdade, as pessoas trans ou as pessoas travestis, não binárias, etc., ficam dentro desse guarda-chuva que o Pedro comentou, né? Então, a variabilidade de gênero, ela é um termo que acolhe todas essas identidades. E aí, a tratativa, ela fica muito nesse lugar de... Poxa, você vai precisar... assim, né, eu acho que dentro de um senso comum a gente fala sobre o uso de pronomes, nome social, aí quando tem a retificação do nome, poder ter a retificação do nome. Então, acho que fica muito nesse lugar de conseguir acessar essa pessoa de uma forma em que ela não seja ferida e que ela não se incomode com aquele jeito que você está trazendo e tratando-a naquele momento. Sim, perfeito. Então, a variabilidade...
ela fica. Não tem diferença, né? É só um termo que a gente usa de uma forma mais geral mesmo, né? Uhum. E daí, assim, Pedro, me explica um pouco, por favor, quando a gente está falando sobre crianças em variabilidade de gênero, o que a gente está dizendo? A gente está falando sobre uma experimentação, eventualmente, de gêneros diferentes? Como é que funciona? Então, né, o que eu esqueci de falar, mas é super oportuno falar agora com essa sua pergunta, é que a variabilidade, na verdade, é um fenômeno inerente à espécie humana. Né? Então, qualquer pessoa da espécie humana pode apresentar ou experimentar a variabilidade de gênero. Né? Isso a gente não vê tanto, Grazi, vamos dizer assim, de uma forma mais deliberada, né? Porque a nossa sociedade é preconceituosa. Né? É muito Então, nós binária, somos. né? Isso. Sim. A sociedade é binária, né? E nós somos ensinados desde muito cedo a nos adequarmos a esses padrões binários, né? Mesmo que as nossas famílias não sejam famílias que tragam, não é, essa criação mais binária, ainda assim as entidades, os lugares, os espaços, eles se comportam dessa forma, né? Então, a variabilidade deveria ser experimentada por nós, né? Deveria ser mais amplamente divulgada, né? A gente percebe que isso acontece, que é um fenômeno natural e essencial e que faz parte mesmo da espécie humana, como eu disse, e que nós não vemos acontecendo de forma tão natural, porque as pessoas, na verdade, elas são muitas vezes coibidas. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza. Mas assim, quando chega uma criança em consultório com os pais ali falando, olha, tô percebendo que tem alguma questão relacionada a gênero com meu filho, né? Nem sei se é essa abordagem que os pais trazem, mas imagino que os mais progressistas talvez sim, né? Mas talvez os mais conservadores acho que venha de uma, cure meu filho. Mas como que isso se manifesta numa criança? Né? Como identificar uma criança vivendo de forma muito pungente a situação de variabilidade? Então, da forma mais natural possível, né? Antes de tudo, a criança ela tem que ser criança, né? E essa vamos dizer assim, que essa não permissão, né, da vivência da variabilidade, como eu disse, começa a partir dessa construção binária, né? A partir do momento em que uma criança é educada, por exemplo, alguém que nasceu menino, né, que vai brincar com carrinhos, alguém que nasceu menina vai brincar unicamente com bonecas, né? Quando na verdade nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, deveríamos ser expostos a todo e qualquer tipo de brincadeira, né? E nós vamos com o passar do tempo, enfim, com o que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo identificar e dizer, eu gosto disso, eu quero brincar com isso, com aquilo, né? Então já tem vários estudos que mostram que em famílias que não tiveram essa criação muito fincada no gênero, as crianças elas puderam se permitir mais, né? E não necessariamente essas crianças que se permitem mais viver nessa variabilidade de gênero, vamos dizer assim, ou experimentar coisas e objetos e brinquedos que sejam típicos para a sociedade, né? Típicos que eu digo para o que a sociedade espera do padrão binário, que essas crianças elas puderam ter uma maior experimentação, né? E as que não tiveram, né? Pelo contrário, elas foram inibidas, elas foram coibidas, né? E essa vivência, de acordo com a sua pergunta, assim, respondendo mais de forma direta, Grazi, essa vivência ela é muito, muito, muito natural, né? Então a criança ela vai chegar, ela vai dizer, ela vai reivindicar, como a gente usa muito esse termo, né? Pelas brincadeiras, pelos brinquedos, pelos objetos, enfim. Então é algo muito, muito natural. Entendi. Eu acho que. Posso complementar um pouco também? Claro, fica à vontade. Eu acho que o que o Pedro também traz, e que é muito importante da gente firmar aqui, é a fluidez, né? Então, dentro dessa fluidez, tanto da infância, né? Porque a infância ela é um período de experimentação. Então, por exemplo, na infância, sei lá, eu tava vendo esses dias um vídeo sobre maternidade, e a pessoa tava me falando, a pessoa ali que vai ser mãe, enfim, tava comentando sobre a introdução alimentar. Que a criança tem que provar 3 vezes o alimento para ter certeza que não é alérgica. Então, isso é uma experimentação. Você tá dando ali pra criança experimentar, você não sabe se a criança vai gostar, se não vai gostar, se na vida adulta ela vai gostar, não vai gostar. Mas você tá oferecendo, você tá enriquecendo esse ambiente. Então, dentro desse processo também com gênero, é muito parecido. Você deixa a criança fluir sobre isso. E poder, eu acho que esse é um trabalho um pouco ingrato, assim, né? Para os profissionais isso é ótimo, mas para os pais isso é angustiante. Sustentar essa fluidez é algo muito difícil. Então,
tanto do momento em que a criança fala, não, tem alguma questão aqui, hoje eu quero ser tratada no masculino. Ah, então os pais já vão lá e já trocam o armário inteiro. Não, né? A criança, às vezes, ela pode querer, inclusive, transitar pelo gênero, pela identidade anterior dela. Então, poder acompanhar um pouco essa fluidez faz muito sentido dentro da infância, né? Sim. E o gênero, de modo geral, óbvio, né? Falando aqui no recorte de Brasil, ele é muito performático, né? Então mulher de cabelo comprido, vestindo saia, vestindo rosa, um homem de cabelo curto, vestindo calça. Então, entendo que para a cabeça da criança, que não tem isso tão consolidado, né? Obviamente, isso não é uma imposição, né? Daí, às vezes ela consegue ter essa tranquilidade que nós, adultos, a gente tende a negar, de modo geral, né? Então, tem muitos homens, por questões muito machistas, não usam rosa. E, gente, é uma cor, né? Não é... Nossa, não faz absolutamente nenhuma diferença no seu nível pessoal, né? É só uma cor. E daí eu queria até entender de você, Thay, quando chega, eventualmente, uma demanda de uma família com uma criança vivendo essa fase, a demanda vem dos pais ou a demanda vem da criança colocando aquilo como uma questão, assim, de não estou entendendo o que está acontecendo na minha cabeça, ou meus pais estão me reprimindo? Como é que vem isso? Como chega até você? Eu acho que aí a gente tem que falar um pouco sobre as diferenças etárias, né? Uhum. Então, por exemplo, quando é uma criancinha muito pequenininha, quando a gente fala sobre variabilidade de gênero, o Pedro trouxe aqui essa questão inicial ali, né, que é inerente, né, do ser humano, enfim. E aí, dentro da psicologia, a gente vai falar um pouco sobre isso como um desenvolvimento da criança, né? Então, por exemplo, a gente vai se entender como ser humano a partir de uns 4 anos de idade, que é quando a gente começa a ter consciência de si. Né? Então, esse é meu pé, esse é minha mão, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, que é bem quando a criança bate o pé e fala, não quero, não gosto. Então, é bem nessa faixa etária, assim. Quando essa criança, com 4 anos, por exemplo, ela vê que os pais percebem que tem ali alguma questão acontecendo, geralmente eles procuram os profissionais. E aí vem com uma demanda da criança. Nesse período, é muito natural que a gente veja tudo muito, assim, muito natural para a criança mesmo, né? É um momento em que ela está vivenciando que é tudo, assim, não é fluido que fala, né? Mas é dela, né? Então ela vai falar quase, disso. né? Exato, tipo, muito, é isso, é sobre, né? Então ela vai falar sobre isso de uma maneira muito natural e muito orgânica, né? E muito sem tabu, sem medo, assim, é uma coisa muito, muito, muito dada, né? Agora, quando a gente fala de uma criança maior, então, por exemplo, uma criança que já tem uns 9, 10 anos, né? A gente já fala de um sofrimento que é um pouco mais perceptível. Principalmente, eu acho que quando você traz dentro da introdução aquela fala, né, do entender e se amar do jeito que ela é, né? Então a criança ela quer também representar algo para os pais, isso fica muito marcado nessa faixa etária. Porque ela percebe que tem uma divergência do que ela é com o que os pais percebem, e aí ela sofre. Então tem também uma expectativa de cumprir aquilo que os pais querem, ou que os adultos em volta querem, né? Uma performance do que os adultos esperam dela. E aí tem um sofrimento. E aí vem ela, aí vem muito dela, né? É muito difícil também essa criança falar sobre isso de uma forma que não seja a partir de coisas lúdicas. Então, ela não vai trazer um discurso pronto, né? Tipo, estou sofrendo por conta disso, disso, disso. Ela vai trazer isso em experiências da infância. Então, geralmente, a criança, ela para de brincar, ou ela brinca de uma forma mais retraída, ou ela tem um sofrimento muito explícito na escola, tipo, tô começando a ir mal. Então, isso também é uma coisa que aparece de uma forma mais, não tão verbal, mas mais expressiva, né? E daí, Pedro, assim, na sua vivência clínica, como que se manifesta? Como que a gente consegue diferenciar, por exemplo, uma criança que passou ali pelas experimentações normais da infância e da adolescência em relação à variabilidade de gênero, que começa a se entender como sendo, ok, eu sou realmente uma pessoa trans? Boa pergunta, né? Então, só para voltar e deixar claro, né, que eu acho que foi muito importante o que você trouxe, o que a Tainá falou, né, que a variabilidade ela deveria acontecer mais, né? Nós deveríamos enxergar mais isso no nosso cotidiano, na vivência das pessoas, das crianças, enfim, né? Mas como a sociedade tem essa restrição binária, como você colocou, tem muito preconceito, a gente acaba vendo menos, né? É importante a gente frisar isso, Grazi, porque essa é a dúvida de muitas pessoas, né, que dizem assim, mas não é influência, não é alguém que fez isso? Não.
né? A influência, na verdade, ela acontece antes, quando a gente já estabelece esses padrões binários, né? Então, se a gente não estabelecesse isso, certamente nós veríamos mais crianças brincando e performando só sendo criança, né? Sem ter uma predileção. Na verdade, predileções acontecem, mas sem ter um direcionamento, algo mais inclinado necessariamente para um dos gêneros, né? E a variabilidade, então, nós entendemos, né, como a Tainá bem explicou, que engloba diferentes tipos de identidades, né, de identidades em relação ao gênero. E quando a gente faz essa, né, como você disse, de fato, como é que eu vou entender se é uma criança trans, né, como é que eu vou entender isso, de que forma essa criança vai manifestar. Então, a variabilidade a gente entendeu que é um termo mais genérico, né, e a identidade, a criança, ela passa a ter algo muito mais consistente, né, consistente, persistente, como a gente fala, ela reivindica isso, né, ela começa a reivindicar, em geral, né, considerando aí dos nossos padrões binários, ela começa a reivindicar isso de uma maneira muito se colocando no gênero oposto ao que ela nasceu, né? Então, seja com reivindicação de brincadeiras do gênero oposto, seja com reivindicação de roupas, de pronomes, de nomes, né? A gente vai vendo isso de uma maneira muito consistente. A criança fala, ela verbaliza isso. Nem sempre ela traz, obviamente, como a Tainá falou, isso de uma maneira muito organizada, porque é uma criança, né? Ela vai trazer isso de uma forma lúdica ou vai dizer, né, de forma mais expressiva, que sou uma menina, sou um menino, quero isso, quero aquilo. E é importante a gente frisar também que a gente está falando aqui de uma faixa etária muito infantil, assim, por volta dos 5, 7, 8 anos de idade. Nessa idade, os estudos mostram, e a nossa observação clínica também, que as crianças, elas são muito presas aos estereótipos, né? Então, o que define a criança, o que define o gênero para a criança, na realidade, está muito ligado ao estereótipo, né? Então, eu sou uma menina porque eu tenho cabelo grande, eu sou um menino porque eu tenho cabelo curto, né? Eu sou uma menina porque eu brinco com bonecas, eu gosto de rosa, e ao contrário, meninos gosto de azul, enfim. Então as crianças, elas estão muito presas nos estereótipos. E essa construção da identidade de gênero, ela vai se construindo também, ela vai mudando, ela vai tomando novas roupagens conforme essa criança vai evoluindo, né? Então a gente consegue, a Tainá também pode falar um pouco disso, a gente consegue observar isso, esse fenômeno, né, de uma maneira diferente, de acordo com cada faixa etária, mesmo na infância, né? Crianças mais novas, crianças mais velhas, e na adolescência a gente também já tem uma outra perspectiva, por exemplo. Entendi, perfeito. Eu até queria te perguntar, assim, Thay, porque me parece que o núcleo primário de uma criança, independentemente dela estar em variabilidade de gênero, dela se entender como uma criança trans, vai ser a família, né? Enfim, o núcleo de apoio primário. O que acontece quando essa família, ela não só silencia, como ela reprime, ou ela espera passar essa fase sem dar o devido acolhimento para essa criança? E, principalmente, o que é o devido acolhimento? Como que a gente pode trazer essa criança para perto e abraçar as demandas dela de forma que ela se sinta mais à vontade para experimentar e, enfim, performar como ela achar mais adequado? Eu acho que dentro disso, assim, é muito... Eu acho que é até um pouco não esperado o que eu vou falar, né? Mas, de forma geral, é você deixar a criança ser o que ela tá mostrando ali. Então, assim, ter liberdade e não ficar colocando isso dentro de uma expectativa que é sua, né? Eu acho que a expectativa dos familiares, as expectativas das pessoas que cercam essas crianças, elas são muito. A criança, ela tem um termômetro muito próprio, né? Então, ela sente que ela não tá adequada naquilo, mesmo que os pais ou os familiares não falem isso verbalmente. Ela tem uma percepção sensorial daquele espaço. Então, ela vai perceber que ela tá incomodando, ela vai perceber que ela tá fazendo o papai e a mamãe brigarem, por exemplo. Né? Que eu tô usando figuras parentais, Claro. pai e mãe, mas ela percebe isso, né? Então, assim, poder deixar essa criança falar e verbalizar de uma forma em que ela consiga se sentir acolhida é o melhor nesse primeiro momento. Uhum. Então, é você conseguir, de fato, pegar a sua expectativa, guardar ela na caixinha, trabalhar isso nos seus espaços e poder, pelo menos, deixar essa criança manifestar o que ela tem interesse, assim. Uhum.
E eu acho que isso é a tratativa melhor, né? Eu acho que é o mais adequado. Para além disso, óbvio, eu acho que como forma de cuidado, assim, né? Você poder, por exemplo, para mim ainda é muito difícil chamar no masculino ou falar o nome que você quer. Então, verbalize isso para a criança de uma forma que não seja agressiva, né? Pontue os seus limites de uma forma que não seja agressivo, mas que ela consiga entender o porquê que para você também é difícil. Então, para mim é muito difícil que você use essa roupa na rua. Você pode usar essa roupa em casa. As negociações, elas também são bem-vindas. De uma forma não violenta, de uma forma não agressiva, de uma forma que a criança se sinta de fato ouvida e consiga colocar também os pontos dela. Eu acho que um conflito gigantesco dentro das questões parentais é quando a criança traz coisas dela e os pais acham que a criança não pode falar, entendeu? Então, por exemplo, não gosto de morango. Não, tem que gostar sim. Não quero dar o beijo na tia. Não, tem que dar o beijo na tia. Não, é poder tratar isso de uma forma que a criança também tenha essa autonomia, assim, né? Então, consiga se posicionar de uma forma que ela seja um indivíduo, porque ela é de fato um indivíduo. Acho que na sociedade brasileira, de modo geral, a gente tem muita dificuldade de ver crianças como seres dotados de autonomia, né? Esse clássico do beijo na tia, para mim, nossa, me pega muito, porque é como se o corpo da criança, ele tá à disposição da família inteira. Então, vai no colo de um, vai no colo do outro, tem que usar a roupa que a mãe escolhe, tem que comer a comida independentemente de gostar ou não, assim, as crianças na nossa, entendo que é dentro, né, numa relação brasileira, assim, elas têm pouco direito a serem quem elas são, e não, a gente não tá falando só de gênero aqui, a gente tá falando de ter gosto próprio, né? Exato, sim. Tipo, a criança tá falando, não quero usar aquilo porque aquilo me incomoda. Não, mas você tem que usar. Não, ela pode ter também outras opções. Então é você também ofertar para elas outras opções, assim, né? Uhum. Mas ela tem que ir bem vestida. Ok, então escolhe outra roupa. Ou escolhe junto com ela. E aí eu acho que isso, óbvio, aqui a gente vai permear dentro dessa questão da variabilidade de gênero, mas é um pouco trazer essa autonomia para a criança e poder ofertar isso para ela, né? E aí eu acho que dentro de maneira geral, o que eu penso como o que não fazer, né? O Uhum. que é, de alguma forma, mais agressivo, eu acho que é isso, não fazer o que a criança se sente agredida. Então, não trazer, por exemplo, essas discussões para um cenário de violência, não falar para a criança que o que ela está falando é errado, por mais que você não concorde, por mais que tenha alguma questão interna sua, poder olhar para isso e falar assim, então tá bom, então a gente vai pensar junto sobre, né? Deixar esse cenário mais concreto para a criança, porque de fato ela também tem dúvidas, né? Então a concretude ela ajuda. A mamãe acha que eu estou agindo dessa forma porque eu quero. Vou trazer, né? A mamãe acha que eu estou magoando ela. Tá. Então, mãe, você pode falar para a criança se aquilo está te magoando ou não, né? Se aquilo é ou não é uma coisa que te machuca. E se te machuca, olha, ok. Então, isso para mim ainda é meio difícil. Podemos pensar por um outro lado ou fazer de uma outra forma, né? Não sei. Ficou Não, claro? faz super sentido. Acho que, inclusive, isso tem muito a ver também com uma discussão sobre inteligência emocional, né? Que é algo que Uhum. surge de demanda da nossa geração, assim, né? Que é uma coisa que nossos pais jamais tiveram acesso a discussões, mas dos pais entenderem que reproduzir comportamentos de negativa obrigatoriedade com criança não vai ajudar, né? Dentro dessas negociações de mas a gente precisa ir para a escola hoje, mas no domingo a gente vai ficar em casa. Né? Então, no final das contas, também vem muito disso de aprender a conversar com o seu filho como se ele fosse um ser humano, porque afinal de contas, adivinha só, ele é, né? Exatamente. Eu queria Uhum. até te perguntar, Pedro, aproveitando que a Tainá falou sobre, enfim, como isso acaba se refletindo na criança, quais são os sinais que a gente pode ver dentro de uma criança que ela está começando a ter um sofrimento psíquico causado justamente pela negativa da família, ou enfim, até por pessoas correlatas, né? Às vezes tem Uhum. família imediata, escola, enfim. Uhum. Sim, é importante frisar, né, que negativas para além do gênero, da vivência e variabilidade, né, negativas de uma forma geral, né, porque negativas por negativas, elas não são bem-vindas, né, quando a gente está falando de uma criança, de um indivíduo, de um ser humano, as negativas
claro que elas existem, elas têm um porquê de existirem, mas quando a gente fala de uma criança, a gente fala da constituição dessa inteligência que você chamou, né, de inteligência emocional. Então é importante dialogar, conversar, explicar o porquê, os porquês, o porquê sim, o porquê não, né, e indo de encontro a isso, né, o que você perguntou, Grazi, a Tainá citou um pouco, né, acho que o que é mais evidente, assim, na verdade, o que a gente consegue ter de mais contundente é o comportamento da criança, né? Então essa criança, muitas vezes ela passa a ter um comportamento mais isolado, ela passa a reduzir a qualidade dos relacionamentos com os adultos, com outras crianças, ela passa a demonstrar queda no rendimento escolar, né? Na socialização também na escola, em outros espaços. Isso depende, claro, né? Da faixa etária de cada criança, mas é importante a gente entender que a manifestação de um sofrimento psíquico numa criança, sobretudo, é bem diferente de um adulto, né? Então, muitas vezes nós vamos encontrar, por exemplo, sintomas que nós chamamos de psicossomáticos, né? Que não são sintomas tão claros, né? Tão evidentes de uma crise de ansiedade, de um episódio depressivo, mas que a criança localiza isso, por exemplo, numa dor abdominal, né? Que é investigada, que vai no médico diversas vezes, toma diversos medicamentos e ninguém encontra uma causa, né? Uma causa orgânica, uma causa física ali para aquela dor, né? E quando a gente entende o cenário psicodinâmico que aquele indivíduo está inserido, a gente entende que isso pode ser uma sintomatologia, um sinal que esse sofrimento emocional está acontecendo, né? Que tem esse adoecimento psíquico. Então, é basicamente por aí que a gente começa, né? E depois, claro, quando as crianças vão evoluindo de uma forma desfavorável, quando não tem uma intervenção, isso pode comprometer sintomas pode comprometer funções vegetativas, né? Então, alterar o sono, alterar o apetite também, né? E ter outros sintomas que podem cursar ou não de uma forma mais clara, né? Depende muito da faixa etária dessa criança. Não, excelente. E assim, Pedro acabou de falar também da escola, né? De como a escola pode ser uma ferramenta para acolher essas crianças. Eu queria entender de você, óbvio, né? A gente tem dinâmicas escolares que ainda podem ser muito violentas, mas como pode ser o papel de um educador, por exemplo, ao entender que aquela criança não só está em sofrimento psíquico por conta da variabilidade de gênero, mas também, eventualmente, está passando por algum processo de transfobia em casa, de não aceitação dos pais? Como que a escola pode ser esse agente de segurança para a criança? Essa é uma pergunta muito capciosa. É muito delicada. Por quê? Porque, de fato, as instituições, elas são... A escola é um mediador muito importante, né? Então, em outras questões também, não só de gênero, ela pode se fazer muito presente. Então, por exemplo, quando tem questão de abuso dentro de casa ou de pessoas próximas, geralmente isso aparece muito nas escolas, né? E é o primeiro lugar que aparece. Então, assim, é, a escola ela tem um papel fundamental. Por quê? Porque a criança ou adolescente, eles passam muito tempo ali naquele espaço. Então, isso faz com que a escola tenha recursos e olhares diferentes, né? Então, por exemplo, uma escola integral, ela vai passar a maior parte do tempo naquele lugar. E os professores, eles acabam também vivenciando muito esse sofrimento, né? Então, quando a criança ou o adolescente tá mais reativo dentro da sala de aula, então isso já é um sinal de que pode ter um sofrimento. E aqui, né, com variabilidade de gênero ou sem variabilidade de gênero, quando começa de fato ter um comportamento mais agressivo com outros colegas. Então, isso vai ficando muito presente nesses cenários educacionais. Os educadores, eles acabam ficando muito, assim, numa linha tênue, né, do que fazer. Porque em alguns momentos, esse adolescente, essa criança, ela se manifesta ou ela sai do armário, entre muitas aspas, primeiramente no ambiente da escola. Então, ai, professora, eu não quero que você me chame assim, quero que você me chame tal. Ou começa a ter esse diálogo com os amigos. Então, a escola se torna ali um primeiro momento, assim, né? Um primeiro cenário de transição. E os pais, por sua vez, não querem que isso aconteça. Então, a escola fica nesse papel muito, muito, muito difícil de mediar. Eu deixo ou não deixo? Os pais não autorizam. Eu trato nesse pronome, eu trato nesse nome. Eu acho que aí
eu não sei muito bem como trazer isso de uma maneira clara, porque eu entendo que o papel da escola também é muito delicado, né? Como que a gente faz essa mediação? Mas eu acho que, primeiramente, é de novo acolher essa pessoa. Então, você poder falar sobre isso com essa pessoa, dentro desse espaço educacional, é um bom ponto. Aí a gente tem outros conflitos dentro dos espaços educacionais, né? Do tipo, a mãe de fulaninho não quer que fulaninho tenha contato com essa criança trans porque tem outras questões envoltas disso. Ou não quer que ciclano vá no banheiro que se Uhum. identifica, quer que use o banheiro do gênero de nascença, né? Do gênero biológico. Uhum. Isso acaba sendo do sexo biológico, desculpa. Isso acaba sendo um conflito também para a instituição. E aí eu acho que cabe muito uma procura de espaços também que possam dialogar com essa escola, né? Então, tem ONGs que trabalham com isso de forma belíssima. Poder procurar, por exemplo, pessoas que trabalhem com escolas também profissionais da área da saúde. Então, acho que é um pouco por aí. E se instrumentalizando também para não deixar, e para não infringir nenhum direito dessa criança, né? Poder se instrumentalizar e procurar sobre o assunto, né? Eu acho que principalmente isso. Não, perfeito. Eu, inclusive, assim, tive uma experiência muito positiva dentro da escola que eu estudei num colégio católico, extremamente católico da minha cidade, mas a psicóloga ali da instituição, eles tinham uma psicóloga que eu acho já incrível, maravilhoso na minha época, né? Enfim, 20 anos atrás, isso não, era exceção da exceção da exceção, ela conseguia levar para os pais as questões que as crianças traziam de forma muito gentil, né? Por mais que fosse um colégio católico, assim, era uma abertura de espaço muito grande para as crianças terem com quem conversar, porque daí as professoras levavam as demandas para as psicólogas, e as psicólogas conseguiam traduzir isso ali de uma forma mais palatável para os pais, né? Ainda que fosse dentro de um ambiente extremamente conservador, com pautas relacionadas a gênero e sexualidade, era muito feito de forma de tentar traduzir mesmo uma demanda infantil para que o adulto entendesse, né? Porque acho que existe essa dificuldade também, né? Uma coisa é você ouvir de uma criança, porque é isso, a gente não leva crianças a sério, e outra é completamente diferente você ouvir aquilo de um profissional que está falando, olha, eu convivo com seu filho, a gente está vendo que isso está criando uma questão, e a escola não pode solucionar todos os problemas, né? A escola pode solucionar até a página 2, mas Exato. cabe aos pais, de fato, fazerem esse processo de acolhida, né? E daí eu queria até aproveitar e perguntar para o Pedro, assim, qual que você entende que é o papel do psiquiatra dentro desse espaço de acolhimento, quando a gente está falando de uma criança em variabilidade de gênero, ou até mesmo uma criança que começa de fato, se entender como uma criança trans, assim. Antes de tudo, acho que é importante dizer, né, que o papel do psiquiatra, né, ele nem sempre é um papel, como a gente espera, assim, tradicionalmente, um papel médico, né, um papel que vai executar uma ordem ou uma função médica. Eu acho que o papel ele está muito mais relacionado, né, a uma visão biopsicossocial daquele indivíduo, né, uma visão muito mais completa, né, que considera o indivíduo em todas as suas nuances e não apenas num olhar, vamos dizer assim, como infelizmente a medicina e a psiquiatria já fez por muito tempo, né, em relação a esses indivíduos, as pessoas que vivem com variabilidade de gênero, mas de uma forma como doença, né? Então, eu não diria que é um papel facultativo, né, que é facultativa a presença do psiquiatra, até porque eu reconheço que um bom psiquiatra, pessoas que estudam, que entendem sobre tudo isso que a gente está falando aqui, conseguem prestar um atendimento acolhedor, né? Eu acho que o papel ele é muito mais de orientação, o papel é muito mais de fazer o que nós chamamos, né, de educação, de psicoeducação com a família, né? Porque muitas vezes a transição ela vem, né, desencadeia ou pode engatilhar, não é uma doença, tá? Mas pode desencadear um sofrimento muito intenso nessa pessoa, né? Por causa da vivência de preconceitos, né? Na vivência de recriminações, né? Como a gente vê, infelizmente ainda muita gente falando disso, né? Com esses termos. Então eu acho que o papel é muito mais esse, né? Eu acho que o papel casa muito com o que a Tainá acabou de falar em relação às escolas, né? É um papel, acima de tudo, de escutar, né, de entender o indivíduo, de escutar, de colaborar com o que aquela pessoa tem para nos dizer, sabe? Acho que vem daí. Perfeito. E eu acho que isso que... E, Gazi, desculpa, mas só para eu
fazer uma pontuação, acho que isso que o Pedro traz, né, é muito, muito, muito importante. De fato, a gente. Questões de gênero não são doenças, né? Não é uma questão de doença. Mas pode vir sempre relacionado ou por uma vivência com sofrimento psíquico muito grande. Então, acho que o psiquiatra ele faz esse papel brilhantemente, assim, né? De poder acolher e de solucionar, de deixar um pouco mais tranquilo, né, esse momento. Não. É importante dizer assim, desculpa, só para complementar, né, que a gente faz esse papel acolhedor, mas de entender que aquele momento, embora seja um momento que pode vir, né, com dor, muitas vezes não vem com dor, né, que a gente vai conseguir ajudar a amenizar esse sofrimento, a entender se tem algum tipo de sofrimento associado, o que isso pode ser feito, como a medicina pode contribuir, mas nunca no lugar de patologizar, né, nunca no lugar de entender isso como um transtorno, porque não é. Exato. Exatamente. Até porque, assim, a gente está falando de um país em que mais mata pessoas trans no mundo, ao mesmo passo que também nós somos campeões de busca em pornôs com fetiche de pessoas travestis transexuais, né? Então, a gente vive uma dicotomia muito, muito grande relacionada a esse tema, né? E até queria aproveitar esse gancho que vocês trouxeram sobre como muitas vezes vem acompanhado no sofrimento psíquico, né? A demanda de gênero e sexualidade vem acompanhado do sofrimento psíquico. Tá, eu queria entender assim, pensando nessa perspectiva, a gente é um país extremamente transfóbico, é inegável que vai atravessar a vivência dessa criança em algum momento. Como que a gente pode, óbvio, num cenário muito, muito idílico, tentar ao máximo evitar que essa criança internalize culpa ou vergonha desse processo de descoberta? Eu acho que essa é uma pergunta também muito complicada, que na verdade muitos pais se fazem, assim, né? O que que eu. É interessante porque em alguns momentos a gente escuta relatos, né, na clínica que acabam sendo. é, muito esse contexto que você traz, assim. Eu quero proteger meu filho. Eu falo ou não falo que isso está acontecendo, né? Eu falo ou não falo o quanto que essa criança vai ter desafios na vida. Ou, por exemplo, é um grande, assim, um grande clássico, né? O filho tem uma amiga e essa amiga não sabe que essa criança é uma criança trans. Ela vai dormir na casa dessa pessoa. Eu falo ou não falo pros pais dessa menina? Então fica muito uma coisa do segredo. Tipo, você tem que guardar isso só pra você. Você não pode falar isso pra ninguém. Então isso também acaba trazendo uma questão conflituosa pra criança, assim, né? Porque, por exemplo, não sei vocês, mas quando eu brincava com os meus amigos, às vezes a gente falava coisa que, tipo, ai, não quero falar pro meu pai, eu vou falar pra essa pessoa aqui, né? Ou eu tenho um segredo pra te contar. Isso fortalece a amizade, né? Então acaba ficando muito conflituoso esse segredo, essa coisa que não pode ser dita, assim. Mas é super entendido também o porquê que os pais têm esse medo, né? Então, muitas vezes isso aparece, né, para os amigos, e os amigos acabam também afastando essa criança das rodas, né? Porque, por N motivos, enfim. Então, acho que é de fato muito complicado a gente trazer uma fórmula mágica, né? Mas eu acho que de maneira geral, também a gente volta para aquele lugar da autonomia. Então, se a criança quer contar, óbvio, você não precisa falar para a criança que ela vai sofrer pro resto da vida. Mas você pode falar, olha, geralmente isso pode acontecer, né? Então, os amigos às vezes eles podem se afastar. Mas isso não diz respeito necessariamente ao que você, né, ao seu jeito de ser. Isso pode ser porque para eles é mais difícil de entender. Então, trazer isso para um cenário um pouco também mais palatável para a criança facilita, porque ela também pode ter escolha de contar ou não. Então, se ela entende que aquilo, né, aquela amizade, às vezes não vai receber bem, talvez ela não queira contar. Uhum. Ou talvez ela queira correr esse risco, assim, né? Então, poder trazer essa autonomia para a criança, acho que é uma coisa muito importante. E poder falar, assim, trazer com clareza. Filha, isso de fato pode te trazer um sofrimento. Você tá afim de passar por isso? É uma escolha sua? Eu vou estar aqui. Independente da situação, mamãe, papai, vovó, vovô, cachorro, cachorra vão estar aqui. Você quer?
Ai, quero. Então, tá bom, então vai, experimenta. Quebrou a cara, machucou o joelho, volta, dá beijinho, cura, né? Faz carinho. Mas é uma escolha, né? Poder ofertar também essa liberdade para ela, eu acho que é uma boa alternativa, assim. E sem mascarar, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem medo de falar para criança, para adolescente, que ele vai sofrer. Mas, Uhum. de fato, isso vai acontecer, né? Em alguns momentos isso pode acontecer. Independente de ter variabilidade de gênero ou não, né? Isso é muito bonito que você falou, porque no final das contas entendo que ter um porto seguro para onde voltar é fundamental para, sendo a gente criança, adolescente ou até adulto mesmo, né? Ter esse espaço seguro de, olha, é o seguinte, pode ser que você quebre a cara, pode ser que essa pessoa te decepcione, mas a gente está aqui, né? A gente não vai sair desse lugar, a gente está aqui para te acolher, para, enfim, estar com você independente disso. E não sei vocês, mas eu tive o privilégio de ter uma família assim, sabe? Que me estendeu esse tapete e vejo como isso foi essencial na minha formação enquanto pessoa, enquanto profissional, e gostaria muito que todas as crianças tivessem a oportunidade de passar por isso, né? Porque é fundamental, de fato, para você saber que você pode voar em paz, né? Você pode, de fato, se descobrir, formar sua própria identidade e ainda assim ser acolhido pelo seu núcleo primário. A gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa e acho que eu vou fazer a pergunta mais difícil de todas para vocês dois, que é assim, o que vocês, enquanto profissionais e enquanto, enfim, pessoas jovens que têm um letramento de gênero e sexualidade muito mais elevado do que a média da população, o que vocês poderiam dizer para mães e pais que estão vendo suas crianças passar por esse tipo de processo e que têm que lidar com o medo, com a resistência, às vezes religiosa, às vezes social, mas principalmente com um processo de culpa interno, né? O que vocês poderiam falar para acalentar esses corações aí? Eu diria que, de fato, né, viver em sociedade, uma sociedade que é tão preconceituosa, né, em relação a toda e qualquer minoria, não é fácil, né? Mas a mensagem que eu quero deixar, ela tem muita relação com o que você acabou de falar, sabe, Grazi? Eu acredito no acolhimento, eu acredito na escuta, eu acredito no amor, né? Eu acredito que o indivíduo que tem isso de alguma forma, que sabe que pode ir, que pode experimentar, que vai voltar para casa, que vai ter esse acolhimento, sobretudo dos pais, da família, né? Isso faz toda a diferença, né? Isso diminui sofrimento, isso diminui adoecimento psíquico, isso diminui o número, né, de prováveis tratamentos psiquiátricos no futuro. Então, eu diria que é isso, né? E eu diria que os pais, né, muitas vezes se sentem muito sozinhos nesses lugares, né? Nesse lugar, na verdade. Se sentem muito desprezados, porque muitas vezes o restante da família despreza, a sociedade despreza, a igreja despreza, né? Mas uma coisa que é muito importante é a gente entender que se associar com os pares faz toda a diferença na redução do nosso sofrimento, né? Então, se espelhar, né? Buscar outras pessoas que têm a mesma vivência, buscar lugares que tenham profissionais experientes ou sensíveis a essa escuta dessa família. Eu acho que esse é o caminho que mais acalenta, na minha opinião. Eu acho que eu complementaria tudo isso que o Pedro falou com não é sua culpa, né? Não é sua culpa, ou não é algo que você fez, ou é algo que você deixou de fazer, né? É poder também trabalhar essa questão, questões que são difíceis para você, dentro dos espaços que te possibilitam saúde, né? Então, trabalhar a culpa num espaço que com seus profissionais de saúde, com suas referências também. E aqui eu acho que nem, eu vou abrir até, né? Não vou nem falar que é só profissional de saúde, mas em espaços terapêuticos. Às vezes a gente acha um lugar terapêutico com um chá com as amigas, um barzinho com as amigas, assim. Então, é poder também se nutrir desses espaços. E, de fato, eu acho que vem muito esse lugar, né? A culpabilização externa. E poder sempre, eu acho que de alguma forma levantar e fazer um pouco esse mantra, assim. Não é minha culpa. Não é o que eu não fiz, não é o que eu deixei de fazer, não é o que eu fiz a mais. Uhum. Poder levar isso com um pouco mais de leveza também, né? Perfeito. Bom, se tem alguma coisa que esse episódio deixa claro é que nenhuma criança deveria lutar para
poder simplesmente existir, né? Que toda descoberta ela é mais leve quando ela pode ser feita com afeto, com escuta e com principalmente o espaço. Nosso papel como adultos não é moldar a criança, né? É garantir que elas tenham um chão seguro para crescer e asas livres para ser. A verdade é que a identidade ela não é uma ameaça, é um convite ao diálogo. E se a gente puder ensinar alguma coisa para quem vem depois, que seja isso. Você não precisa ser igual aos outros para ser amado, você só precisa ser você. Antes de a gente encerrar esse episódio, Tainá e Pedro, contem pra gente onde a gente pode encontrar vocês, como a gente pode acompanhar o trabalho de vocês, por favor. Eu sou péssima porque eu não tenho uma rede social profissional. Mas bom, eu acho que no site, no site e na rede social da Grazi tem o meu contato também. Ela tem uma divulgação muito boa e muito bonita de mulheres e outras instituições que fazem esses acolhimentos, então eu estou ali presente. E demais, eu tenho um telefone profissional, um e-mail profissional. Eu não sei, posso falar o e-mail? Por mim, pode. Ou eu deixo escrito depois a gente divulga? Pode ser, a gente coloca também na descrição do episódio. É isso. E você, Pedro? Então, eu também sou um pouco um bicho do mato, digamos assim, mas vocês podem me encontrar, né? Digitem o meu nome no Google, Pedro Hermínio Psiquiatra, tem um site, vocês vão me achar por lá. Também tem todos os contatos. E muito obrigado pela oportunidade, Grazi. Eu que agradeço, pessoal. Muitíssimo obrigada por terem topado fazer esse episódio comigo. E obrigada por escutar a gente até aqui. Se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que está precisando desse afago na alma. Segue o ValenteCast na sua plataforma de áudio preferido e ativa o sininho para não perder os próprios episódios, ajudando aqui, então, a espalhar essa mensagem de coragem e de resiliência. Um beijo e até a próxima. Tchau!